Se você ignora esses sinais, sempre vai atrair pessoas erradas para a sua vida. Estoicismo. Se este vídeo tocar em algo que você já viveu, não ignore esse sinal. Fique até o final, porque entender esses padrões agora pode evitar anos repetindo os mesmos erros com pessoas diferentes. Este conteúdo não é entretenimento, é clareza. O padrão invisível. Se as mesmas pessoas erradas continuam entrando na sua vida, o problema não está nelas. Está no padrão silencioso que permite esse acesso. Não é azar, não é destino, não é uma sequência de coincidências mal explicadas, é repetição. Mesmas histórias, conflitos parecidos, rostos diferentes ocupando o mesmo lugar. O estoicismo ensina que nada externo governa a sua vida sem antes receber permissão interna. Pessoas não entram por força, elas entram porque encontram espaço. A maioria acredita que relacionamentos problemáticos surgem de escolhas ruins feitas no momento errado. Marco Aurélio pensava diferente. Ele sabia que o momento do encontro é apenas o final de um processo invisível, que começa muito antes, na forma como você se posiciona diante de si mesmo. A maneira como você pensa, o que tolera, o que justifica, o que ignora. Tudo isso constrói um campo silencioso que define quem se sente à vontade perto de você. Este vídeo não é sobre identificar pessoas erradas, isso é superficial. É sobre perceber os sinais internos que autorizam a presença delas. Sinais que quase ninguém observa porque não são barulhentos. Eles não gritam, eles se repetem em silêncio. O estoicismo sempre alertou que quem não governa a própria mente acaba sendo governado por tudo ao redor, inclusive por pessoas que trazem caos, confusão e desgaste emocional. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como esse padrão se forma antes do primeiro contato, antes da primeira conversa, antes da primeira decepção. E quando você enxerga isso com clareza, algo muda. Não porque você passa a controlar os outros, mas porque passa a controlar o único lugar onde o verdadeiro poder existe. Dentro de você. O primeiro filtro da vida. O que você tolera em silêncio. Pessoas erradas não começam desrespeitando você. Elas observam, testam o ambiente, avaliam o que pode ser feito sem consequências. O primeiro filtro da sua vida não são seus limites declarados, mas aquilo que você aceita calado, o que você engole para evitar conflito, o que você releva para não parecer rígido, o que você normaliza para não perder companhia. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos ferem, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você tolera atitudes que ferem seus valores, você está emitindo um julgamento perigoso. Está dizendo, mesmo sem palavras, que sua paz é negociável. Pessoas erradas percebem isso com precisão quase instintiva. Elas não precisam de sinais explícitos. Elas sentem a ausência de firmeza. Existe uma diferença profunda entre paciência e tolerância cega. A paciência estoica nasce da força interior. A tolerância cega nasce do medo de perder. Quando você suporta o que te corrói por dentro, você treina o outro a continuar. Não por maldade consciente, mas porque todo ser humano se ajusta ao ambiente que encontra. Onde não há consequência, há repetição. Sêneca alertava que quem se acostuma com pequenas concessões acaba aceitando grandes perdas. O que você tolera hoje se torna o padrão de amanhã. E o padrão define quem permanece. Antes de pensar em impor limites, é preciso observar com honestidade onde você tem se calado quando deveria se posicionar internamente. Não para atacar, não para confrontar, mas para reconhecer que dignidade não se negocia em silêncio. Esse é apenas o primeiro sinal. Ele prepara o terreno para outros ainda mais sutis, que explicam por que certas pessoas se sentem tão confortáveis ao seu redor, enquanto você se sente cada vez mais esgotado.
A confusão entre bondade e disponibilidade. Existe um erro sutil que abre portas demais. Confundir bondade com disponibilidade irrestrita. Ser gentil não significa estar sempre acessível. O estoicismo nunca ensinou submissão emocional, ensinou virtude com critério. Quando você está sempre disponível, responde a tudo, acolhe todos, explica demais, você comunica algo perigoso sem perceber. Comunica que seu tempo, sua energia e sua atenção não têm hierarquia. Pessoas erradas não procuram pessoas más. Procuram pessoas boas, sem filtro. A bondade, sem direção, vira terreno fértil para abuso. Marco Aurélio era claro ao dizer que a virtude precisa caminhar junto da razão. Sem razão, até a melhor intenção se transforma em fraqueza. Quando você confunde ser bom com estar sempre presente, você abre mão do controle, do próprio ritmo e entrega isso ao outro. Observe como isso acontece. No início, a pessoa parece apenas precisar de apoio. Depois, passa a exigir. E quando você tenta se afastar, surge a culpa. Esse ciclo só funciona porque você ensinou, ainda que sem palavras, que sua presença é constante e incondicional. Não por virtude, mas por medo de parecer frio, distante ou egoísta. O estoico entende algo essencial. Acesso é escolha. Sentimento é humano. Acesso é racional. Você pode sentir empatia sem permitir invasão. Pode ouvir sem absorver. Pode ajudar sem se sacrificar. Quando você organiza sua vida interna, as pessoas percebem rapidamente que existe um limite invisível. E pessoas erradas não gostam de limites invisíveis. Elas preferem fronteiras fracas, onde tudo é negociável. Essa confusão entre bondade e disponibilidade prepara um terreno ainda mais perigoso. Porque quanto mais você se doa sem critério, mais surge um desejo oculto de ser compreendido, validado, reconhecido. E é exatamente aí que o próximo sinal aparece. O sinal mais perigoso: necessidade de ser compreendido. Quando você sente uma necessidade constante de ser compreendido, algo dentro de você perdeu o eixo. Não é errado querer ser entendido. O problema começa quando isso se torna uma urgência. Quando você explica demais, justifica decisões simples e tenta provar intenções que não deveriam estar em julgamento. Esse é um dos sinais mais explorados por pessoas erradas, porque revela uma brecha profunda na sua posição interior. Epicteto ensinava que quem depende da aprovação externa entrega o governo da própria mente. Quando você precisa que todos entendam você, você transfere poder. Pessoas erradas percebem isso rápido. Elas questionam, provocam, distorcem, não para compreender, mas para observar até onde você vai para manter aceitação. Quanto mais você se explica, mais espaço cria para ser moldado pelo olhar alheio. Existe uma força silenciosa em quem não precisa se justificar o tempo todo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a retidão não precisa de aplausos, apenas de coerência. Quem tem clareza interior não negocia identidade, não entra em longas defesas emocionais, não tenta convencer, age. E quem observa, sente. Pessoas erradas se sentem desconfortáveis diante dessa postura porque não encontram onde se apoiar. A necessidade de ser compreendido nasce muitas vezes do medo de ser rejeitado. Para evitar esse medo, você se antecipa, explica, suaviza, adapta sua verdade. Mas cada adaptação excessiva enfraquece sua presença. E presença fraca é convite. Não porque você seja fraco, mas porque abriu mão do próprio centro. Quando você abandona a urgência de ser entendido, algo muda. Você começa a falar menos e pesar mais. A escuta se torna seletiva, a palavra ganha densidade, e isso cria um filtro natural que afasta quem se alimenta de confusão emocional. Esse sinal se conecta diretamente com o próximo, onde fica claro por que certas pessoas se sentem tão confortáveis ao seu redor.
enquanto você se sente cada vez mais drenado. Por que pessoas erradas se sentem confortáveis com você? Não é que você atrai conscientemente pessoas erradas. Elas se sentem confortáveis ao seu redor. Conforto, nesse caso, não significa paz, significa ausência de resistência. Pessoas erradas buscam ambientes onde não precisam se ajustar, onde não são confrontadas pela presença do outro. E presença não tem a ver com postura rígida ou palavras duras, tem a ver com solidez interior. Marco Aurélio falava sobre a importância de permanecer firme sem ser agressivo. Quando você está centrado, sua presença comunica limites antes mesmo de qualquer conversa. Pessoas erradas percebem rapidamente quando alguém não impõe essa presença. Elas sentem que podem avançar, testar, ocupar espaços emocionais sem grandes consequências. Não porque você permite conscientemente, mas porque não sustenta uma posição clara dentro de si. A ausência de presença forte costuma ser confundida com humildade. Mas humildade estoica não é ausência de posição. É clareza sem vaidade. Quando você se diminui para evitar conflito, quando se adapta demais para manter a harmonia, você cria um vazio. E vazios são ocupados. Sempre. Pessoas erradas entram porque encontram espaço não governado. Sêneca alertava que quem não se respeita ensina o outro a não respeitar. Isso não acontece em grandes atos, mas em pequenas concessões diárias. Você ri do que te incomoda, aceita o que te desorganiza, ignora o que te fere. Aos poucos, sua presença vai perdendo densidade. E pessoas erradas prosperam onde não há densidade interior. Fortalecer a presença não é mudar quem você é sustentar quem você já é sem pedir permissão. Quando isso acontece, algo curioso surge. Certas pessoas começam a se afastar sem explicação. Não houve confronto, não houve ruptura, apenas não encontraram mais o mesmo conforto. E isso prepara o caminho para entender um erro ainda mais comum, que mantém esse ciclo ativo por muito mais tempo do que deveria. A ausência de critério emocional. Sentir empatia não é o problema. O problema é permitir acesso sem critério. O estoicismo separa com clareza aquilo que muitos confundem. Emoção é reação humana. Acesso é decisão racional. Quando você sente tudo por todos, mas não escolhe com cuidado quem permanece, você cria um ambiente onde qualquer pessoa pode entrar, permanecer e influenciar seu estado interior. Pessoas erradas prosperam onde não existe triagem emocional. Elas não precisam ser agressivas. Basta que encontrem alguém que confunda sensibilidade com abertura total. Você ouve demais, absorve demais, carrega dores que não são suas e pouco a pouco perde clareza sobre o que sente de fato. Isso enfraquece o julgamento. E julgamento fraco gera escolhas fracas. Epicteto ensinava que a tranquilidade nasce da distinção correta entre o que depende de nós e o que não depende. Quando você se envolve emocionalmente com tudo, você mistura o que é seu com o que não é. Assume responsabilidades emocionais que não lhe pertencem. Pessoas erradas se sentem seguras nesse ambiente porque sabem que não serão filtradas, sabem que serão acolhidas antes de serem avaliadas. Critério emocional não é frieza, é disciplina interior, é saber ouvir sem absorver, compreender sem carregar, estar presente sem se dissolver no outro. Quando você desenvolve esse critério, algo muda imediatamente. Seu espaço interno se organiza. E pessoas que vivem do caos emocional começam a se sentir deslocadas. Essa falta de critério mantém muitos presos a relações desgastantes por um motivo específico. Não porque acreditam no outro, mas porque esperam que o outro mude. E é aí que surge o erro final, o mais silencioso e o mais caro de todos.
O erro final: esperar que as pessoas mudem. Um dos enganos mais persistentes é acreditar que com tempo, paciência ou exemplo, as pessoas erradas vão mudar. O estoicismo é direto nesse ponto. Você não governa a mente do outro, governa apenas a sua. Quando você deposita esperança na mudança alheia, você abandona o próprio governo interior e passa a viver em função de expectativas que não controla. Sêneca alertava que esperar transformação externa é uma forma sutil de fuga. Em vez de ajustar sua postura, você adia decisões difíceis, tolera o que não deveria, justifica o injustificável e chama isso de compreensão. Pessoas erradas se mantêm próximas porque percebem essa espera. Sabem que haverá sempre mais uma chance, mais uma explicação, mais uma tolerância. Marco Aurélio escrevia que a serenidade nasce quando cessamos a exigência de que o mundo se comporte como desejamos. O mesmo vale para as pessoas. Quando você espera que elas mudem, você permanece preso ao que não depende de você. E enquanto espera, paga um preço silencioso. Energia drenada, clareza perdida, tempo desperdiçado. O estoico não rompe por impulso, mas também não permanece por ilusão. Ele observa os fatos, não as promessas. Ajusta sua postura, não suas expectativas. E algo inevitável acontece quando essa mudança interna ocorre. O tipo de pessoa ao seu redor começa a mudar sem esforço, não por confronto, mas por incompatibilidade natural. Essa compreensão conduz ao último princípio. Um fechamento que não fala de corte, rejeição ou conflito, mas de algo muito mais poderoso. O afastamento natural que surge quando você governa a si mesmo com firmeza e clareza. A lei do afastamento natural. Quando você corrige os sinais internos, não precisa empurrar ninguém para fora da sua vida. O afastamento acontece sozinho. Essa é uma das leis mais ignoradas e mais libertadoras do estoicismo. Pessoas não permanecem onde não encontram ressonância. Quando sua mente se organiza, seu espaço interno muda e o acesso muda junto. Você não precisa confrontar todo mundo, não precisa se explicar, não precisa anunciar limites em voz alta. A postura correta fala antes das palavras. Marco Aurélio entendia que a verdadeira força não está em reagir, mas em sustentar uma posição firme sem ruído. Quando você governa a si mesmo, o caos perde endereço. Pessoas erradas se afastam porque não encontram mais o mesmo conforto. Não encontram silêncio onde deveriam existir respostas internas. Não encontram abertura onde antes havia concessões. E isso não é perda. É alinhamento. O estoico não mede sua vida pela quantidade de pessoas ao redor, mas pela qualidade da própria paz. Quando sua presença muda, o acesso muda. Quando o acesso muda, sua vida muda. Esse é o ponto final que poucos alcançam, porque exige responsabilidade sem culpa e força sem dureza. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de escolher com clareza quem tem permissão para caminhar ao seu lado. A partir daqui, a pergunta deixa de ser por que pessoas erradas aparecem na sua vida. A pergunta passa a ser se você está disposto a sustentar o nível de consciência necessário para que elas não permaneçam. Se este vídeo trouxe clareza, compartilhe com alguém que você sabe que vive cercado pelas pessoas erradas, mas ainda não entendeu o motivo. E se quiser continuar aprofundando essa mentalidade de autocontrole, virtude e estabilidade emocional, o próximo vídeo já está te esperando. O trabalho começa dentro.